Fala galera, beleza? Quem que tá online aí já manda um oi. Olha lá, o Márcio Manfre veio aqui ser membro do canal. Bem-vindo aí. Tá começando, ó, acabamos de começar juntos aqui com o stand-by da live aqui. Hadouken pro Billy. Fala, Felipão. Beleza? Vem ser membro do Amor ou Dinheiro com aquela série lá, maiores altos e maiores baixos e coisas aí que virão ainda. Sendo exclusivas para membros em breve, tá bom? Deixa eu ver se o som tá liberado aqui pra vocês. Não tá ainda, tá? Vamos deixar o microfone um pouquinho mais de lado aqui. E aí, olha lá nossa IRBzinha, né? Pancadinha pra baixo, hein, galera? É, já não tá sendo, né? Mas hoje era um dia de correção, né? 3 dias de alta fortíssimas aqui no gráfico diário da IRB. Era um dia de correção, né? Natural. Quem esperava uma disparada muito forte pra alta, vive em Nárnia, né? Eu até comentei isso lá no vídeo de IRB de ontem. Não se surpreenda caso veja uma correção. Era o sensato, né? E aí veio. Não tem o que fazer. Tá bom? Mas aí daqui a pouco começa aqui a teleconferência. Vamos ver o que sai daqui. Que é justamente a cereja do bolo aí do balanço, né? A gente quer ouvir a empresa falando sobre o balanço, né? Uma coisa é ler, outra coisa é ouvir a empresa falar. Vive embora, bora. Viver lá seria uma boa, né? Quem tá chegando agora, já dá aquele like aí, firmeza, tá bom? Estamos cheio de live aqui no canal essa semana, em live de Oi, live de Via, live de RB. Haja lives, hein? Bobear, a gente faz abertura semanal em live de novo. E se você não é membro do canal, tem o botão Seja Membro e venha ser membro do canal. Você ganha o selo aí de membro e alguns conteúdos exclusivos. Tá bom? Nossa querida IRB aí, infelizmente, parou lá no 626, né? Não tem segredo, ó. Região de suporte, rasgou o 634 e o 643. Dia de devolução, né? Bastante devolução. Mas só os fortes ficam e só quem confia na empresa, tá bom? Durante a live a gente vai focar no áudio da live. Se você tiver alguma pergunta e quiser mandar um superchat, a gente dá um foco aí na sua pergunta, tá bom? Mas bora fazer uma live legal aí de bate-papo. Dando uma olhada aí nesse balancinho. Divulguem aí a live nos seus grupos, se vocês tiverem, claro. Bora trazer a galera aí para essa live do Amor ou Dinheiro aqui, acompanhando a apresentação de resultados da IRB. Mesma plataforma da Oi, hein? Diga-se de passagem. O que vocês estão achando da RB hoje aí? Qual que é o movimento dela que vocês acham? Será que recupera? $45 likes já, hein? A galera tá entrando ainda. Comecei um pouquinho cedo, né? Melhor começar um pouquinho antes. Pra não perder nenhum ponto aqui da live, né? O som tá baixinho aqui, eu já vou liberar pra vocês ouvirem aqui, ó. Tá rolando uma trombeta aqui, ó. Quer ver? Deixa eu aumentar o som aqui, ó. Eu vou deixar o som baixinho aqui, ó. Aí. Quando começar a gente aumenta. Vocês vão ouvir trombeta comigo. Ah, né? Mercadinho é renda variável, né? Varia pra cima e pra baixo. Uma música clássica aí pra gente esperar o balanço começar. Pelo menos eles têm bom gosto, né? Pancadinha, hein? Como é que tá nosso mini índice aqui? Acho que o nosso mini índice tá ok, pra falar a verdade. Gap de alto. Muito bem. O que nos resta é aguardar. Quanto que vocês acham aí que IRB vai chegar esse ano ainda? Manda uns palpites aí, vamos ver. 31 de dezembro, vai. Qual que é o último dia do ano útil? Deixa eu ver se vai ter pregão. Dia 30 de... Não, dia 31 mesmo. 31 de dezembro. Pregão. Qual que é o último valor de IRB aí pra vocês? $8,50? Se for 8,50 tá bom, hein? Acima do 8,25 lá, R$8 também, comparar com hoje. Ó, meu preço médio lá da carteira pública
Tá no 695, hein? Se chegar no 8,50, R$ 8 aí tá bom, hein? Tá bom pra caramba. Considerando o investimento que tá lá na carteira pública. 15? 15 era bom, hein? Nossa, se voltar pra 15, tá todo mundo rico. Dá pra brincar com R$ 15, hein? Cravado. 615 PM bom, hein? Tem gente que tá com PM lá nos 27 e não trabalha a posição, não entendo. A galera fica olhando o ativo descer e para estagnar ali nos R$ 6. Aí fica esperando. Daqui a pouco o ativo dá aquela explosão, bate 12 e a pessoa compra. E quando comprar vai cair, corrigir. Né? Uma suposição aí. Tem que trabalhar PM a hora que tá em queda, né? Pois é. Imagina, a pessoa que tem um PM de 27, se trabalha uma posição legal agora no 6, o PM desce drasticamente ali. A chance de ficar com o PM ali até nos R$ 10 ou até abaixo é muito alta, dependendo do valor que ela quiser trabalhar a posição, né? Então essa pessoa, ela deveria agir, né? Mas tem gente que não entende. Fazer o quê, né? E a RBzinha aí, hein? Essa aí é polêmica. Pra mim foi o balanço mais esperado, hein? E estou feliz com o resultado. Acho que agora é só surfar 2021 aí com bastante calma e paciência. É o que queríamos, né? Um trimestre de lucro, né? Números positivos. Foi o que o próprio Cássio prometeu lá, né? Ele falou, olha, teremos ali lucro. Prometeu e cumpriu. 8,80 é uma boa também, hein? Com certeza. E ano que vem, então, nem se fala, né? Ainda mais depois que eles apontaram ali, provavelmente eles vão comentar aqui durante a live os novos negócios lá que eles querem entrar. Boa, bem-vindo, Felipão. Por que não tá aparecendo na tela? Ah, agora apareceu. Aí sim. A 4,50 você não comprou, é impossível isso. A mínima foi 5 e pouco ali, quanto é que foi? 5,33? Tá confundindo os ativos aí. Tá errando os números. Tá errando os números, claramente. Deve ter comprado a 6,50. Não é que eu tô... Eu tenho que lavar ele a cada 2 horas com soro, né? Aí quando lava ele fica com soro aqui dentro, aí fica meio... congestionado. Mas não tem jeito, eu sou meio fanho mesmo. É o que tem pra hoje. Mas a respiração tá bem melhor, né? Eu tava escravo aí de Naridrim, de remédio pra nariz, agora eu tô zero. Tô gravando tudo aqui sem usar nada. Valeu a pena, esse é o veredito da cirurgia. Fala, Celão. Fala, Gustavão. Mas já tinha subido 3 dias seguidos, né? Não dá pra querer subida o tempo inteiro. Se for só subida, não é renda variável, é renda fixa.
E aí vai subir 0,01% ao dia, né? Lembre-se, quedas e correções são saudáveis para qualquer ativo, tá bom? A paciência é o nome do jogo, galera. Depois o ativo dá aquelas pernadas de alta explosivas e quem não ficou vai ficar reclamando. O que acontece? A pessoa que saiu do ativo por falta de paciência, a hora que o ativo explode para cima, se algum disso acontecer e a gente acha que vai, aí a pessoa vai lá e vai comprar topo, aí o ativo vai bater lá, vai corrigir e a pessoa vai ficar xingando. Não tem jeito, é o eterno ciclo do ansioso. Não tem jeito. Saiu já hoje, né, o balanço da Cogna, não foi isso? Eu sou um pouquinho mais radical, viu, Marlon? Em vez de renda fixa, eu deixo parado na conta mesmo, esperando ver a oportunidade da renda variável. Ó, quem tá chegando agora já deixa o like aí, tá? Vem ser membro do Amor ao Dinheiro se não for membro ainda, botão seja membro aí embaixo. E ó, quem tá chegando aí é novo de mercado, aproveita o cupom aí pros cursos, porque até o dia 31 de maio acaba, hein? Cupom de 25% aí, que é especial pros 25 mil inscritos, tá? Deixei o mês inteiro, porque dia 29 de maio é meu aniversário. Aí já emenda aniversário do meu, do o canal batendo 25 mil aí. E sucesso. Ela tá dando uma pernada de alta, né, a Cogna, né? Dei uma olhada rápida aqui. Olha lá no 407, que é o que a gente queria ver. Né? Tá bonitinha essa Cogna, hein? Deixa eu ver o percentual de alta aqui. Olha, 5%. Tá maravilhosa, né? Quem comprou na baixa aqui agora, fez um belo de um trade. Pra quem tá em position e focado em longo prazo, não tem pressa, né? Claro, né? E a RB ainda não atraiu a atenção dos investidores, né? Pelo contrário, aquele papo de short squeeze, aquela bobeira, lembra aquela bobeira de janeiro? Afastou os investidores, né? Porque a CVM ficou lá em cima da IRB. Já era, né? Nem sei a que perna que anda aquele grupo de malucos lá do short squeeze. Os caras me expulsaram, eu falei umas verdades lá, os caras me expulsaram. Mas aí afastou, né? Afastou os investidores. Agora vai ter que recuperar a vontade aí de novo. E quem sofre é o ansioso. Ó, já temos 65 pessoas, hein? Bora descer o like aí, galera tá chegando agora. Bem-vindo à live. Vai ficar salvo pra quem quer assistir na íntegra aí depois o bate-papo. Já vai começar, hein? Provavelmente vai. Eu acho que de todas as lives aqui, né? Se for, até as que eu não vi, mas pensando aí nos que a gente viu hoje e via, acho que a RB vai ser a mais interessante aí. A da Via foi bem maçante, né? Não vi não, Lucas. Mas eu não me ligo muito em dividendos, não. Depois vai descontar da própria ação mesmo. Cara, modal eu entraria. Tô até pensando em fazer uma posição na minha carteira privada. Caixa eu não tô muito por dentro, não. Exatamente, Marcelo. Acho que não, viu, Rodrigão? Tá dando pouca view, é cansativo fazer, operar gravando. Eu acho que eu vou dar uma parada nessa série aí. Depois volta mais legal. Aí tô planejando algo mais dinâmico, talvez, mais interativo aí. Talvez uma sala ao vivo. Aí quem quiser entra na sala ao vivo lá. E aí fica mais legal. Porque eu tô fazendo, rasgando dinheiro com Day Trade, já tava dando 200 views, 100 views. Muito trabalhoso. Pra só isso, né? Aí é achismo, né, Andrade? Aí é totalmente achismo, não vale a pena nem falar nada. É porque o IPO foi modal 11, né? Foi units. A Module 3 e Module 4 foi um erro, né? Eles cancelaram as negociações.
Não tô sabendo muito de BBS3 não. BBSE3 não. Agora é só a Module 11, né? Se você abrir a Module 3 e a Module 4 ali, vai estar parado, né? Ah, é legal, Rodrigão, mas tem que ser algo mútuo, né? Eu faço um negócio e a galera não dá muito valor, aí desanima, né? E dá muito trabalho gravar e operar. Fora os haters, né? Então, tô pensando em fazer uma sala ao vivo, daí a gente opera juntos, né? E aí quem quiser participar, paga uma taxinha lá baratinho. Aí todo mundo sai ganhando, né? E aí é ao vivo literalmente, né? Só não vou poder passar call nem nada. Mas aí dá pra passar análises gráficas ao vivo, né? Não invisto, Marlon. Não invisto. Atualmente não. Tô total em renda variável. Estão atrasados já, hein? Meio-dia e um ainda não começou. Deve estar pra começar. Não sei, Gustavão. Aqui não é. Hoje não é live de análise de ativo. Hoje é live de RB. Valeu, Rodrigão. Ah, tem coisa boa pra vir aí, tem coisa boa ainda. Eita, que demora pra começar essa live aqui, hein? Grande Daniel. Já dá aquele like aí. Quem não deu like ainda já garante. Raramente. Tava de olho numa opção de RB lá, mas acabei não entrando. Mas por que a pergunta? Toda pergunta tem um intuito. Qual que é o intuito da pergunta? É correção, né, Rodrigão? É o que eu falei lá no vídeo de ontem da RB. Tudo está válido ainda no que eu falei ontem lá. Dá uma olhada lá que tá tudo cantado a bola lá. Marcelão, se for estudar a opção, estuda muito antes de operar de verdade, tá? É muito é muito volátil. Ó, vai começar, galera. Vou aumentar o som aqui pra vocês. Bom dia a todos e bem-vindos à apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021 do IRB Brasil Re. Tá bom o som, Na teleconferência de hoje estão presentes os senhores Wilson Toneto, presidente interino e vice-presidente de Operações e Atuária, o senhor Werner Suffert, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, a senhora Isabel Blasque Solano, vice-presidente de Resseguros, e o senhor Carlos Guerra Barreiros, vice-presidente de Riscos, Conformidade e Jurídico. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Se você precisar de ajuda, por favor, tecle *0. A apresentação foi preparada pelo IRB Brasil Re e não deve ser considerada como fonte de dados para investimentos. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas à companhia que refletem as visões atuais e/ou expectativas da companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros.
Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como palavras como acreditamos, antecipamos, Acho que não vai ter novo esperamos, CEO não, isso aí vai sair estimamos, depois. projetamos, Se for, é entre uma outras surpresa. palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Mas daqui a um trimestre. Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a companhia nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários são responsáveis perante terceiros, incluindo investidores, por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação ou por qualquer dano pela resultante correspondente ou específico. O mercado e as informações de posição competitiva, incluindo projeções de mercado citadas ao longo desta apresentação, foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações de domínio público e publicações empresariais. As referências a operações continuadas, run-on, operações descontinuadas, run-off, e efeitos não recorrentes, one-off, são apresentadas no formato gerencial, visão negócio, apenas para melhor análise da administração. O Sr. Wilson Toneto, presidente interino e vice-presidente de operações e atuária do IRB Brasil Re, iniciará agora a apresentação. O Careca não está mais aqui, Toneto, galera. pode prosseguir. Agora ele só é presidente do conselho. Agora Obrigado. É o Wilson Toneto. Boa tarde a todos. Grato aí pela participação nessa apresentação dos resultados do primeiro trimestre do IRB. E é com satisfação que toda a nossa diretoria apresentará aos senhores os principais dados e informações desse primeiro TRI. Nessa apresentação, além dos analistas de mercado, terão oportunidades aí ao final de fazerem suas perguntas, nós temos também a participação dos colaboradores do IRB, que também nos acompanharão nesse encontro e que às 15 horas, em reunião apartada, terão outros detalhes e poderão fazer as suas perguntas com toda a diretoria presente. Destaco que, por força das disposições regulatórias, mensalmente o IRB disponibiliza à SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, o formulário de informações periódicas, o chamado FIP, e que, em outros dados, também apresenta os resultados mensais da companhia, e que são objetos de divulgação no mercado através de comunicados específicos, né? Saliento que essas características intrínsecas, né, as características intrínsecas de nossa atividade implicam numa natural sazonalidade e que podem ser observadas não só no IRB, mas em toda a indústria de resseguros, né? Nesse sentido, que qualquer projeção, estimativa de resultados futuros devem ser consideradas as tendências em ciclos mais longos, inclusive plurianuais. Maravilha. Feitas essas considerações, informo que também buscaremos reportar dados e informações quantitativas e qualitativas e que pretendemos não gastar mais de 40 minutos, de sorte a permitir um maior tempo para perguntas e esclarecimento de todos. Convido a todos agora a irem ao slide 3, onde nós iniciamos o nosso sumário executivo. E apontaremos aí, na nossa ótica, 6 dos principais fatores que marcaram o primeiro trimestre do IRB. O primeiro deles é a geração de caixa, né? O caixa operacional é, sem dúvida nenhuma, um dos principais fatores a ser avaliados em nossa atividade. Tivemos, pelo terceiro trimestre consecutivo, geração de caixa operacional. Mesmo se nós desconsiderarmos os eventos não operacionais, não recorrentes, como, por exemplo, o acordo judicial que nós firmamos com a Eletronorte, pagamentos, recebimentos de nossas subsidiárias, enfim. Mesmo excluindo todos esses fatores, nós geramos um caixa positivo que acumula, nos últimos 3 trimestres, mais de 422 milhões. Ou seja, desde o início de outubro, essa foi a geração de caixa da companhia, uma boa notícia, né? Uma notícia consistente com os trimestres anteriores
e que a gente apresenta aqui como destaque a todos os senhores. Maravilha. Outro destaque importante diz respeito à nossa solvência, né? Se observarem no item 2, nós apresentamos não só a solvência regulatória, né, como também a solvência total, desde 2019. A gente observa que o ponto mais crítico desse período foi o mês de junho de 2020, onde nós fizemos a nossa republicação das demonstrações financeiras e diversos ajustes, né? Naquele momento, a nossa solvência regulatória ficou muito próximo dos 100%, ainda que acima das exigências legais, né, muito próximo deste limite, enquanto a solvência total se apresentava com 180%. Né? Olhando o desempenho de dezembro a maio, a gente já observa que em dezembro, como foi reportado, os níveis aumentaram substancialmente, né? E no primeiro TRI continuamos com uma solvência elevada, chegamos a 181% na regulatória, né, que leva em conta o patrimônio líquido ajustado, e se olharmos em relação ao patrimônio total, a nossa solvência passa de 254%, portanto, os dois índices superiores ao que apresentamos em dezembro de 20. Esses itens, ou esses índices, né, além de estarem superiores aos exigidos por nosso regulador, nos coloca aí verdadeiramente em patamares compatíveis, né, com as principais resseguradoras mundiais. Essa também é uma boa notícia. Com certeza. Se avançarmos para o slide 4, começamos aí no item 3, demonstrando a evolução do índice de enquadramento de nossas reservas, que a rigor indicam a relação entre os ativos financeiros aptos, né, para fazer frente às nossas reservas, às nossas provisões técnicas. Então, toda vez que nós temos esses ativos que superam a necessidade de cobertura de reservas técnicas, de provisões técnicas, nós temos aí a suficiência. Essa suficiência é marcada pelo nosso regulador. Também, nesse primeiro quadro, a gente observa o mês de junho, né, como ponto mais crítico. E depois, uma série de ações que foram divulgadas a todos, realizadas pela administração, essa posição de insuficiência observada em junho de 2020, que chegou a 3 bilhões e 300 milhões de reais, encerrou o ano com uma posição de suficiência. Notícia boa que nós já divulgamos. Quando nós olhamos o primeiro trimestre de 2021, observamos a manutenção dessa suficiência, tanto no que diz respeito à cobertura das provisões técnicas, como também da liquidez regulatória. Nós vamos explorar isso um pouquinho mais à frente. Agora, esse cenário observado em dezembro, a sua manutenção, efetivamente fez com que a Superintendência de Seguros Privados comunicasse a nós, e nós comunicamos ao mercado no último dia 6 de abril, o final da fiscalização especial. Então, é uma notícia bastante boa. É possível que se fale, olha, mas a evolução de março para dezembro não foi substancial e teve algumas variações até um pouco menores, mas nós temos que levar em consideração que neste período nós fomos e tivemos um efeito muito importante, né, do aumento das provisões técnicas, que nós vamos ver mais à frente, motivado substancialmente pelo câmbio, né? Embora vamos ver à frente que o câmbio não afetou os nossos resultados, quando olhamos a questão da liquidez regulatória e das provisões técnicas, eles sim têm um efeito. Então, mesmo com este efeito, nós mantivemos aí patamares bastante próximos ao de dezembro e positivos, né, que é outra boa notícia. Indo para o item 4, e aqui olhando já a nossa composição de resultado, a gente destaca que o nosso lucro contábil no primeiro trimestre foi de 51 milhões, né, divulgado aí nas nossas informações. Agora, se a gente nós desconsiderarmos os impactos dos negócios descontinuados, né, frutos aí de todo o processo de underwriting que nós fizemos ao longo desse período, e as despesas, ou custos não recorrentes observados no trimestre, né, a primeira que montou 11 milhões e meio, a segunda com 18,2, ou seja, aproximadamente 30 milhões entre negócios descontinuados, o impacto desses negócios descontinuados e essas despesas não recorrentes, o nosso lucro passa de 51 para 80 milhões. Então, portanto,
né, o lucro recorrente do IRB no primeiro TRI foi de 80 milhões, frente ao mesmo, né, em relação ao mesmo período do ano anterior, ao primeiro TRI de 20, a um prejuízo de 75 milhões. Então, apresentamos o primeiro trimestre, depois de todo o processo de reformulação que nós fizemos no IRB, de resultados positivos, e essa também é uma notícia muito boa aí para apresentar aos senhores. Se avançarmos para o item 5, né, nós podemos observar um dos principais índices operacionais da nossa atividade, que é o nosso combine, né? Se avaliarmos o índice do combine recorrente, ou seja, também sem o efeito desses negócios descontinuados, no primeiro trimestre nós tivemos um índice de 97,6%, ou seja, uma melhora de 3,5 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2020, né? E a apresentação de um índice inferior a 100%. Se a gente remontar lá as demonstrações de dezembro, a gente vai observar um índice bem superior a 100%, desta feita já um índice inferior a 100%. Né? Recordando sempre que esse índice combinado estiver abaixo de 100%, significa que a companhia tem custos ligados a sinistros, despesas de comercialização e despesas administrativas inferior ao seu prêmio-ganho no período. Então, o principal destaque desse índice, né, foi a redução da nossa sinistralidade. A sinistralidade total da companhia nesse trimestre foi bastante positiva e também não sofreu, é verdade, efeitos substanciais desses negócios descontinuados no trimestre. Então, nesse índice também apresentamos aí uma posição bastante positiva. No item 6, embora seja um item um pouco mais qualitativo, a gente queria aqui também destacar para vocês, né? Em que pese a variação cambial, né, a desvalorização do real ter atingido aí patamares superiores a 9% no primeiro trimestre, essa situação não gerou efeitos importantes no nosso resultado. Ou seja, o efeito foi de pouco mais de 9 milhões, portanto, não significativo. E foi um efeito positivo, aliás. Né? Então, o que isso indica? Né? Demonstra a nossa capacidade de controlar os ativos e passivos em moeda estrangeira e que o nosso balanço está perfeitamente redeado. Portanto, protegido de eventuais volatilidades, né, da nossa moeda em relação aos negócios, principalmente que nós temos no exterior, né? E essa volatilidade efetivamente pode ocorrer durante o ano. Então, o que nós quisemos aqui demonstrar para vocês é que estamos bem redeados, estamos preparados também para enfrentar essa possibilidade. Por fim, aqui dentro do sumário, né, a gente queria destacar que, como vai ser melhor apresentado na sequência, né, que o nosso volume de prêmio, em que pese, né, o nosso reposicionamento no exterior, também já comentado aos senhores, né, se manteve robusto. Né, se manteve robusto e isso tem um motivo, né, que vai ser comentado, é o nosso crescimento no mercado doméstico, ou seja, também alinhado à estratégia da companhia. Então, a administração revisou essa estratégia, como foi comentado, né, eu acho que o importante é que estamos trabalhando na implementação de diversas ações em função dessa revisão estratégica, uma delas é esse reposicionamento geográfico, no sentido de garantir a sustentabilidade do nosso negócio e dos resultados no médio e longo prazo, que acreditamos ser um fator primordial aí a todos os nossos stakeholders e aos nossos acionistas. Então, em resumo, creio que os principais destaques foram geração de caixa positivo, fortalecimento da nossa solvência, manutenção da suficiência de cobertura de reservas e liquidez regulatória com o final da fiscalização especial, lucro recorrente no trimestre, melhora da nossa sinistralidade, consequentemente do nosso combine, e crescimento de prêmios emitidos no mercado doméstico, além do hedge adequado das nossas posições em moeda estrangeira. Então, eu concluo esse sumário, né? Vamos convidar aqui os nossos vice-presidentes para dar uma continuidade nessa apresentação e detalhar alguns pontos importantes do nosso desempenho operacional.
Então, com isso, eu passo a palavra a Isabel, a nossa VP de Resseguro, que falará um pouco dessa evolução dos nossos negócios. Por favor, Isabel. Obrigada, Toneto. Boa tarde a todos e obrigada por ouvirem nossa apresentação de resultados. Nesse primeiro trimestre, podemos observar que mantivemos um crescimento importante no nosso mercado principal, como o Toneto adiantou, no Brasil, com um aumento de 19% aproximadamente no prêmio emitido. E em linha com a estratégia de re-underwriting, reduzimos nossa exposição em contratos que não eram vantajosos, obviamente para nós, e principalmente nesses negócios de vida e aviação exterior. Com isso, nosso prêmio internacional reduziu em um pouco menos de 21%, mas, por outro lado, já está mostrando um portfólio mais rentável. Como os senhores podem ver lá do lado direito, o resultado de subscrição foi 13% superior ao do primeiro trimestre de 2020 no exterior. Mais uma vez, afirmamos nosso compromisso de perseguir a lucratividade nos contratos e buscar crescimento de prêmios em linhas e mercados alinhados com a estratégia. Isso fica bem claro, observamos a melhora substancial em nosso resultado de underwriting, que cresceu 57% no primeiro trimestre de 2021, frente ao primeiro trimestre de 2020. Desconsiderando os efeitos aí dos contratos descontinuados, que chamamos run-off, o resultado de underwriting totalizou 93 milhões de reais. E aí eu queria também destacar um indicador importante, que é nossa sinistralidade recorrente, que foi de 69,6%, o que está dentro dos patamares esperados. Temos o efeito de contratos multosos não renovados no período, obviamente, de julho de 2020, que já finalizamos esse início do underwriting, até março de 2021, que, se os considerássemos, nos levariam ao patamar de sinistralidade de 72%. Bom, esse período de limpeza do portfólio se estenderá por um ciclo completo. Esse ciclo completo vai até julho de 2021 e, obviamente, os efeitos desses negócios poderão perdurar por mais tempo. Essa mulher está atropelando tudo, né? O resultado de underwriting positivo que tivemos, tanto no Brasil quanto no exterior, não ocorria desde o início dos ajustes promovidos pela atual diretoria. É óbvio, que por enquanto não podemos falar de um portfólio completamente sadio, ou completamente renovado, conforme já disse, essa renovação iria até julho de 2021, pois ainda os efeitos da causa podem variar. Mas estamos vendo as melhoras substanciais na composição do mesmo, que vão permitir um resultado sustentável a longo prazo. No slide 7, eu gostaria de falar também brevemente como foi o processo de renovação de 1 do 4. É gringa, né? Estrangeira. No nosso setor, temos 3 grandes momentos de renovação de contratos. O primeiro acontece em janeiro, com as principais renovações da Europa e Estados Unidos. E outro agora em abril, que tem outra parte, dos Estados Unidos e as renovações da Ásia. E por último, o último período de renovação de contratos importante no setor seria em julho, quando acontecem as principais renovações de América Latina. Dentro dessa estratégia de re-underwriting que iniciamos no segundo semestre de 2020, continuamos agora em abril, focando na limpeza de nossa carteira, exportando os contratos que não trazem rentabilidade esperada e também ajustando os termos e condições dos contratos existentes no nosso portfólio. Com isso, entendemos que o resultado aqui das renovações de abril foi positivo, pois mesmo com os ajustes em termos e condições atuais que limitavam nossa exposição ao risco, conseguimos preços bem mais adequados em virtude do momento de hard market que estamos vivendo. Destaco, por último, que mesmo assim conseguimos manter esses nossos contratos e clientes-alvo, que era importantíssimo, e tudo isso se traduz com um portfólio muito mais optimizado desde o ponto de vista de capital de risco versus o retorno. Agora passo a palavra ao Werner, que vai falar sobre os destaques financeiros.
Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem aí, com saúde. Agradeço a audiência de vocês em mais uma apresentação de resultados do IRB. Então, aqui no slide 8, apresentarei alguns dos destaques financeiros do período. E, primeiramente, eu gostaria de enfatizar aqui que a gente continua mantendo, né, nossa eficiência sob controle. Quando a gente olha o indicador nosso de índice de despesa administrativa, e excluindo, né, obviamente, os efeitos de não recorrentes, que eu vou citar um pouco mais à frente, a gente tem um índice de 5,4%, né, que é muito em linha com o que a gente tinha já no ano passado, 5%, e em patamares bastante baixos, o que é bom, né, para esse indicador, comparando tanto com o mercado local como com players internacionais. Tá? Então, esse é um primeiro ponto importante da gente ressaltar. E nessa rubrica a gente teve, então, né, que a gente fez essas exclusões, alguns efeitos one-off, principalmente aqui pagamento de multas, de PIS/COFINS, por conta de regularização de impostos, né, decorrentes aí da nossa republicação das demonstrações do ano passado, pagamento de indenizações e bônus de pessoas-chave, né, da companhia, e também despesas, principalmente com a preparação do IRB, e obviamente isso também vai acontecer com todo o setor de seguros e resseguros, o IFRS 17, né, que é a mudança de padrão contábil que vai acontecer no mercado, e que deve acontecer, então, até o ano de 2023. Né? Então, a gente já tem despesas atreladas a esse projeto. No primeiro trimestre de 2021, o resultado financeiro, né, nosso e patrimonial também foi positivo, né? Ele foi positivo em 104 milhões de reais, mesmo apresentando uma redução forte aqui de quase 195 milhões de reais no resultado patrimonial, né? Que no ano passado teve um efeito positivo de ganho de capital referente à venda de participações em shopping centers que a EBPAR detinha até o ano passado. Então, quando a gente olha, né, os índices principais da companhia, como a gente já vem colocando, o Toneto falou inicialmente e a Isabel reforçou, os índices nossos, excluindo, né, os efeitos de contratos descontinuados e essas despesas não recorrentes que eu citei, eles já demonstram que a gente está com o esforço nessa estratégia de underwriting, já está surtindo efeito nos nossos números, e a gente consegue mostrar isso claramente nessa tabela, né, com o nosso lucro líquido, então, com o RANON normalizado em 80 milhões de reais, e a sinistralidade da companhia abaixo de 70%, com um combinado, né, no RANON normalizado de 97,6%, e o combinado ampliado, que leva em consideração o resultado financeiro e patrimonial, de 90,7% no trimestre. Movendo aqui para o slide 9, a gente tem, então, a apresentação da abertura do lucro líquido no trimestre com o breakdown dos efeitos não recorrentes e também excluindo as operações descontinuadas. Claro que a gente sempre traz essa informação com o objetivo de dar mais transparência e facilidade para que seja projetado também e analisado, né, o resultado futuro da companhia, sem esses efeitos que não aparecerão em trimestres posteriores, né? Então, o lucro líquido do IRB no primeiro trimestre foi, como a gente consegue mostrar aqui, negativamente impactado pelos resultados dos negócios descontinuados, né, em 11 milhões de reais, e por esses efeitos de one-off de despesa administrativa na casa de 18 milhões de reais. Quando a gente exclui esses efeitos, então, que somam juntos aqui 29 milhões de reais, a companhia, né, nessa visão do lucro líquido ajustado aqui, de recorrente de 20 milhões de reais, 80 milhões de reais de lucro líquido no trimestre, né, no primeiro trimestre de 2021. E aí, obviamente, na base de comparação, né, do primeiro trimestre de 2020, o resultado líquido da companhia, que tinha, como eu falei, sido afetado positivamente pelo reconhecimento de grande capital de vendas de shoppings, excluindo esse efeito de 110 milhões de reais, a gente teria um resultado normalizado de 75 milhões de reais negativo, né? Então, demonstra uma melhora consistente do nosso resultado recorrente. Indo para o slide 10, a gente traz aqui a evolução dos ativos financeiros, tá? E como já colocado, inclusive, pelo Toneto, a gente tem aqui um crescimento substancial ainda de dezembro de 2020 para março de 2021, dos nossos ativos financeiros, chegando a 9,1 bilhões de reais, né? E isso, esse crescimento que a gente consegue visualizar aqui que acontece desde junho de 2020, quando a gente começou com a estratégia, ele é decorrente de diversas ações aqui, principalmente a subscrição de ações que foi feita no passado,
as 2 emissões de debêntures do ano passado e vendas de ativos que a companhia fez também para aumentar a liquidez dos seus ativos, como já colocado pelo Toneto, também dos nossos ativos aptos à cobertura de provisões técnicas, né? E a nossa carteira de investimentos financeiro, então, chegou a 9,1 bilhões de reais, né, gerando também uma boa receita financeira no trimestre, quando a gente vê a carteira em reais, uma receita de 146% do DI. E se olharmos a carteira, né, como um todo, e a pequena exposição cambial que a gente deteve no primeiro trimestre, a gente ainda teve um resultado financeiro favorecido pela pequena exposição cambial que a gente detinha, como foi apresentado já aqui, na casa de 9 milhões de reais. Né? Com relação às debêntures, né, que é um ponto que a gente coloca aqui também, é importante deixar claro que os índices que são acompanhados, né, nas pós-vendas das debêntures foram todos atendidos adequadamente até o período em questão, né, principalmente aí os indicadores de endividamento, rating e atendimento de requisitos regulatórios. Tá bom? Bom, aqui, por último, aqui na minha participação, no slide 11, eu vou trazer também aqui a evolução das provisões técnicas, né? E aqui, ressaltando, que já foi colocado pelo Toneto, a gente tem um crescimento, né, das nossas, uma evolução positiva nas nossas reservas, mantendo elas em níveis adequados. Em todas elas, a gente consegue perceber, né, nesse gráfico, tanto a PTNG, como a reserva também de sinistros a pagar, a PSL, e outras provisões atuariais aqui, que é o em cinza, que é onde a gente tem aqui a principal das provisões aqui, o IBNR. Então, nesse slide a gente traz essa evolução, vocês conseguem ver que desde dezembro de 2019 teve um crescimento aí superior a 37%, como o Toneto também colocou, né, no último trimestre a gente teve um impacto aqui de câmbio, né, no momento de provisão, mas que todas as outras ações que a gente teve foram suficientes para poder manter os nossos indicadores regulatórios de solvência em patamares adequados. Tá? E, inclusive, eu vou passar agora o Guerra, que vai falar sobre essas questões das exigências regulatórias aqui nos próximos slides. Obrigado, Guerra. Boa tarde a todos. A ideia é explicar um pouquinho mais acerca dos conceitos e dos efeitos aqui de solvência e liquidez regulatória, que o Toneto já apresentou no início do material. Então, na página 12, no quadro 12, temos aqui a composição do nosso capital mínimo requerido, que nada mais é do que o capital base acrescido, né, de alguns valores referentes aos riscos que são elencados na Resolução 321, para que a gente compõe, então, o mínimo de capital, que hoje está em 1,7 bi, né? Em contrapartida, nós temos um patrimônio líquido total de fechamento no trimestre de 4,4 bilhões, o que significa que temos aí alguma coisa perto de 254%, né, de cobertura. Não obstante, a SUSEP também, em relação a esse patrimônio líquido, ela desconsidera, para fins regulatórios, alguns desses ativos. Então, excluindo dessa participação, o nosso patrimônio líquido ajustado vai a 3,1 bilhões, mas mesmo assim a gente consegue registrar um superávit, né, uma cobertura de 181% para o patrimônio líquido aqui na parte de solvência. Passando para a página 13, a gente fala um pouquinho sobre a liquidez regulatória. Então, nós temos aqui um montante de provisões técnicas de 14,13 bilhões, né? E quando a gente compara com os ativos que nós temos para cobrir essas provisões técnicas de 14,8, apresentamos uma suficiência de 505 milhões, né? Lembrando que esse foi um dos grandes esforços que fizemos aí nessa nova gestão para poder fazer a composição. Não obstante, a SUSEP também prevê em norma que tenhamos 20% do nosso capital mínimo como um colchão, uma margem de segurança
para fins de liquidez regulatória, mas mesmo considerando esses 345 milhões de colchão adicional, apresentamos uma suficiência no fechamento do trimestre de 160 milhões, muito em linha com o que a gente tinha apresentado no final do ano de 2020. Esses movimentos de cobertura de provisão com relativa folga, bem como de liquidez regulatória, considerando esses 20%, nos permitiram, então, ter o fim da fiscalização especial e poder registrar o cumprimento do plano de regularização de liquidez compromissado com a SUSEP. Então, com isso, passamos a uma administração com todos os indicadores regulatórios em dia. Acho que é importante complementar esse item com a notícia de que a SUSEP está com algumas consultas públicas em andamento, que visam aprimorar o setor de uma forma global, tanto para seguradores e resseguradoras. Lembrando que uma das propostas é a eliminação desse colchão de 20%, que, em sendo aprovado do jeito que está, permitiria a todo o setor segurador e ressegurador uma maior flexibilidade, uma melhora nos seus índices de liquidez. Fora isso, existem outras propostas da SUSEP que estão em análise pelo mercado, que nós entendemos que vão aprimorar aí a forma de gerir toda essa parte financeira atuarial da companhia. Eu acho que é isso e eu gostaria agora de voltar a palavra para o nosso presidente, Wilson Toneto. Por favor. Obrigado, Guerra. Eu acho que cumprimos aí com o nosso objetivo aí dos 40 minutos para fazer a apresentação, de uma forma muito sintética. Lembro que todo esse material, tanto das informações trimestrais como análise de desempenho, estão detalhadas, desde a noite de ontem. E agora eu passo para o operador, então, coordenar nossas perguntas e respostas. Estamos aqui à disposição. Edivaldo, esse negócio sobe no bota quando eu falo. Muito obrigada. Pior besteira. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Valeu, Felipão. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Ricardo Dudpigel, BTG Pactual. BTG, hein, galera? Bora lá. Boa tarde, pessoal. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria entender um pouco se vocês poderiam comentar do estudo que vocês têm fazendo naquele plano estratégico com a consultoria internacional que vocês vêm mencionando nos últimos calls. Se poderiam passar um pouco quais são as conclusões e o que tem sido indicado. E também, se não puderem comentar ainda, mas dar uma previsão mais ou menos de quando a gente poderia ter acesso um pouco a essas informações do plano. E para minha segunda pergunta, eu queria entender com vocês qual a expectativa que vocês têm para retornarem com Garner, e quando retornarem, como ele seria, quais linhas vocês imaginam que poderiam abrir, se é um prazo mais de 1 ano, se seria algo mais longo, talvez 3 anos, e também, nesse sentido, vocês também poderiam passar um pouco uma visão até mais qualitativa e em termos do que vocês veem para frente de crescimento e rentabilidade para a companhia. Obrigado. Fala, Diegão. Pergunta boa, hein? Vamos ver. Ok, Ricardo, boa tarde. Obrigado aí pelas perguntas. Eu vou começar sobre a questão comentada inicialmente da consultoria estratégica que o IRB, inclusive, anunciou para o mercado. Esse trabalho tem várias fases. A primeira fase foi concluída, concluída aí em tempo bastante razoável, apreciada pelo nosso Conselho de Administração. Tem um conjunto de propostas e reflexões estratégicas que foram feitas. Esse processo agora já se iniciou. A gente tem já algumas dessas ações em andamento. Uma delas a gente já comentou, toda a questão da estratégia do ponto de vista geográfico, mas ele permeia por várias vertentes dentro da companhia e tem agora, nesse momento, a definição detalhada dos planos de ações que vai envolver praticamente toda a companhia. Então, nós iniciamos agora uma nova fase, que é uma fase de implementação da estratégia, ou seja, a gente já tem
bem desenhado por onde nós vamos, quais são os caminhos, quais são os pontos que nós temos que abordar, e vamos agora fazer um detalhamento disso do ponto de vista operacional com as nossas equipes, iniciando a partir aí já iniciamos, mas conduzindo aí ao longo desse ano e nos próximos 12 meses a implementação de todos esses planos. Tá? Então, a gente está bastante otimista de que os resultados do ponto de vista de objetivos estratégicos serão obtidos e que a companhia estará totalmente envolvida na conclusão dessas ações previstas. Tá? Nesse momento, a gente pode falar muito pouco sobre outras ações. Eu creio que oportunamente, com o passar aí dos trimestres, a gente vai divulgando um pouquinho mais para todos vocês. Priscila e Hernando, né? Passo a questão do guide, passa para o Werner, né, que pode comentar um pouquinho mais. Werner. Ricardo, boa tarde. Quanto à questão do guide, Ricardo, a gente tem sempre a gente sabe a importância para o mercado, é importante você dar uma sinalização, né, de direcionamento que a companhia está colocando para, como você colocou, né, olhando mais para o longo prazo. A gente tem ressaltado que o nosso segmento ele não é um segmento que se olha muito no curto prazo, apesar, né, das informações saírem mensalmente a mercado e a gente ter as divulgações trimestrais. O setor de resseguro é um setor, seguros, mas principalmente resseguro, é um setor que você tem que ter um olhar mais anual ou até plurianual em termos de indicadores. Então, a gente, quando a gente traz internamente essa discussão de guidance, ela ainda está acontecendo, ela tem um envolvimento, né, e é necessário um envolvimento forte de todas as instâncias de governança da companhia. Então, obviamente, a gente envolve o Conselho de Administração, a própria diretoria discute bastante o tema, e a gente faz também um assessment, uma avaliação no mercado para saber como outros players internacionais se posicionam, e os indicadores que a gente deve trazer quando vier a trazer o guidance ao mercado serão indicadores com esse viés de serem parecidos, né, ou muito próximos a indicadores acompanhados pelo mercado e que também alinhem a nossa estratégia. Então, por isso que é importante esse trabalho que estava na sua primeira pergunta, né, até acaba encadeando com a segunda, porque o guidance e depois todo o desdobramento da estratégia dentro da companhia, ele vai nos ajudar a ter indicadores que serão acompanhados, obviamente, vários indicadores internamente, e alguns desses indicadores serão selecionados para a gente dar transparência ao mercado e demonstrar para onde a gente quer ir. Claro que principais indicadores do mercado, como a gente falou, combinado é um indicador importante. O combinado ampliado é outro indicador importante. Então, são indicadores que estão na discussão, essa definição será tomada pelos órgãos de governança e será, tão logo essa decisão seja tomada, obviamente, prontamente será também trazido a mercado esse ponto. Tá bom, Ricardo? Obrigado. Muito bem. Próxima pergunta. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Teles, Credit Suisse. Só peixe grande. Oi, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma pergunta em relação à recorrência do lucro de 80 milhões no trimestre. Né? Quando a gente olha o resultado, a gente viu que tiveram aí alguns impactos positivos que têm algum caráter não recorrente também, né? E eu menciono aqui a reversão, né, de PDD, né, o reconhecimento do crédito fiscal, né, de PIS/COFINS, e também a reversão do IBNR também, né? Então, eu queria entender um pouquinho, né, realmente, né, se essas reversões pode considerar também como um efeito, vamos dizer, positivo, não recorrente, no resultado. Vocês até mencionam os 22 milhões de reais relativos aí ao crédito, né, diferido de PIS/COFINS. Eu queria entender né, se esses efeitos eles realmente são não recorrentes e como é que se deve pensar na rentabilidade ou no lucro recorrente futuro, né? Uma vez que esses três elementos aí já não estariam, não seria menor que esses 80 milhões? Muito obrigado.
Bom, obrigado, Marcelo. Werner falando aqui. Eu vou começar aqui respondendo a sua pergunta e o Túlio depois vai complementar sobre a face do BNR, mas eu vou respondendo assim, qual que sempre é o objetivo quando a gente sai do contábil e abre, né, essa informação. É para dar mais capacidade de vocês poderem fazer as comparações e principalmente, né, o mercado como um todo, todos os stakeholders olharem para frente. Quando a gente fala de PIS/COFINS, foi uma mudança de prática contábil que a gente realizou. Inclusive, nas nossas demonstrações, a gente mostrou que isso afetou até o lucro do ano anterior, né? A gente está falando de um resultado que é recorrente a partir de agora, né? Ele, inclusive, foi incorporado no do ano passado também, o valor. Então, a gente teve essa mudança, né, que é uma mudança que outras empresas já fazem, uma alteração no PIS/COFINS que já tinha sido feita por boa parte do mercado, e essa incorporação, então, a gente considera, sim, algo recorrente e que vai continuar acontecendo nos próximos trimestres. Então, é por isso que ele está incorporado aqui. Quando a gente olha em relação à PDD e a melhora dos indicadores, ele tem a ver com o processo da PDD, e a diminuição que existe ali não é uma diminuição de metodologia, é a melhoria do processo de PDD mesmo. Então, ele é um efeito recorrente da operação, né? Claro que se a gente conseguir reduzir ainda mais, ele vai continuar sendo recorrente, mas ele não é algo que foi uma mudança de metodologia que aconteceu, foi melhoria do processo. E aí é bom ressaltar que a gente melhorou tanto o processo de pagamento como o processo de recebimento. O processo como um todo melhorou, e isso traz efeitos que são recorrentes para a companhia. Tá? Valeu, então, José. esses são 2 pontos que eu queria colocar. O Toneto vai falar um pouquinho também sobre o que você apontou como as questões do IBNR. Marcelo, boa tarde. Então, sobre o IBNR, eu acho que cabe destacar que, na verdade, a provisão de IBNR, se a gente observar na própria apresentação, ela foi reforçada, ela teve um aumento, né, se a gente comparar o primeiro TRI com o dezembro, tá? No próprio relatório que nós fizemos de análise de desempenho, a gente cita algumas variações da sinistralidade, onde a IBNR está presente, né? E citamos também alguns ramos onde houve reversões. Então, é uma explicação. Agora, é uma metodologia viva, né? Então, eu tenho ramos que, em função das perspectivas de sinistralidade, em função da chegada de prêmios, do histórico que nós temos, variam positivamente, e outros que variam negativamente. Então, nós demos todo o disclosure das principais variações da sinistralidade e destacamos alguns, né? Agora, são provisões estimadas dentro de uma técnica atuarial auditada, concebida e etc., e são recorrentes, ou seja, esse movimento de subida e descida das provisões é natural, né? Elas são estimadas. Então, eu posso ter situações em um determinado segmento, em um determinado ramo, que exigem, né, uma estimativa mais robusta, um percentual maior, e em outros que, pelo histórico e pela evolução, exigem uma estimativa menor. Então, a companhia, através da sua área atuarial, faz esses cálculos periodicamente e registra. E aquilo que a gente fez de forma transparente é dar essas variações, ok? Então, podemos concluir que essas variações de IBNR, quando a gente entra ramo a ramo, são totalmente recorrentes, tá? Não tem nenhum evento extraordinário. Senão, nós teríamos que pegar também todos os ramos que nós tivemos uma maior constituição e dizer que não seriam recorrentes, né? Então, não sei se me fiz entender, mas é isso. Aqui tem explicações sobre ramos específicos, sobre segmentos específicos, mas, no total, essas variações dessas provisões são totalmente recorrentes. Elas podem ser positivas ou negativas em função dos cenários que se apresentaram e das projeções que se... Tá? Espero ter respondido aí a sua pergunta, Marcelo. Vamos seguir para a próxima, se for o caso. Nossa próxima pergunta vem do senhor Roberto Curinco, investidor independente. Boa tarde, pessoal. Primeiro, gostaria de fazer um elogio a todo o time de executivos aí da empresa pelo resultado, né, do primeiro trimestre e o turnaround que a empresa realmente, de fato, está mostrando, né? Em especial, também, tecer um elogio à diretora de subscrição, né, a senhora Isabel Solano, que a gente consegue ver que a parte de underwriting está sendo muito bem conduzida e os resultados já estão se materializando.
Isso é muito importante, né, que fique claro para o mercado, né, porque a gente sabe hoje que existe vários bancos em posição de short vendidos, e se criou uma usina de fake news com relação à empresa. Então é muito importante que o resultado ele mostre esses bons números, né, para o mercado e, ao mesmo tempo, a perspectiva da empresa. E daí vem a minha pergunta, né? Eu gostaria de saber, senhora Isabel, se você entende que essas renovações que a gente vai ter agora no mês de julho, se elas vão ser tranquilas, e também se você se sente confortável com os contratos do portfólio. Muito obrigado, boa tarde a todos. Oi, Roberto. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Bom, a gente se sente, sim, confortável, muito confortável com os contratos que estão hoje, né, após todo esse processo de re-underwriting dentro do nosso portfólio, né. Aqueles com os que a gente não se sentia confortável, a gente já, né, descontinuou. É um processo, como a gente já, né, fez disclosure, é um processo complicado de ajustes de termos e condições, né? A gente até menciona os contratos vultosos, mas existem muitos outros contratos que não são vultosos que a gente também faz muitos ajustes. Então, realmente sim, a gente está confortável com o que hoje está dentro de casa enquanto a portfólio que a gente já renovou desde julho de 2020 até hoje, né? Conforme já mencionei, esse processo vai até julho de 2021, né? Com esses contratos, quando esse período encerraria seu ciclo. E esperamos que seja um período de renovações sim tranquilo, dentro do que a gente espera. Esse vai ser uma temporada de renovações importante para nós, porque trata-se de América Latina e é uma concentração de grandes do nosso portfólio está nessa região. E, obviamente, a gente irá aplicar os mesmos ajustes de termos e condições que a gente vem aplicando com esse fast market. Então, a gente espera um aumento de taxas, uma restrição de todos esses limites e condições, e uma expectativa de melhoria que se vai dar, obviamente, no longo dos próximos anos. Porque lembrando, né, que a gente subscreve esses contratos na América Latina em julho, mas esse resultado, que é seu prêmio ganho, ele só vai vir nos períodos subsequentes. Então, eu acho que isso é muito importante também para a gente deixar claro. Um abraço aí pro Fernando de Taubaté. Tatuapé, li errado. Mora aqui em São Nossa Paulo. próxima pergunta vem do senhor Guilherme Grepai, JP Morgan. Jerônimo. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por abrir a pergunta. Duas do nosso lado aqui, na verdade, um pouco rápidas. A primeira, com relação ao mix da operação Brasil e fora, a gente está vendo aí uma contração relevante da emitidos no exterior. E se a gente olha lá atrás, na verdade, voltando 5 anos atrás, eu acho que o internacional representava coisa entre 0% e 10%. Então, só pegar um pouquinho da cabeça de vocês, quanto vocês imaginam que vai ser esse mix no médio prazo, se vocês acham que continua sendo próximo ali dos 50-50, ou existe um espaço para uma correção mais abrupta dessa exposição na América Latina e fora. E a segunda pergunta é com relação, na verdade, ao que vocês imaginam que seja o prazo para a gente começar a ver operações recorrentes. A gente ainda tem, nos trimestres, o impacto do portfólio runoff. Então, assim, se dá para imaginar que 2022, por exemplo, já vai ser um ano 100% limpo desses impactos, ou se não for, quando vocês imaginam que a gente vai conseguir enxergar já um resultado 100% limpo de qualquer efeito desse passado? Obrigado. Ninguém quer responder a pergunta. Guilherme, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Eu confesso que para nós aqui o áudio veio com alguma dificuldade, então se a gente não compreendeu muito bem, depois
por gentileza, complemente. Tá? Mas nós entendemos que a primeira parte da sua pergunta era em relação à estratégia de operação do IRB, em relação ao percentual que nós manteríamos aqui dos negócios domésticos frente à nossa exposição no exterior. Tá? Então, eu vou nessa linha. Se for alguma coisa distinta, você, por favor, me corrija. Tá? Efetivamente, o nosso reposicionamento estratégico, né, é de ter uma maior participação no nosso mix aqui no mercado doméstico. Tá? A manutenção de 50%, né, não se daria, dentro do nosso planejamento, na posição que se encontra. Então, provavelmente, as nossas ações estarão destinadas a ter uma maior participação aqui no mercado brasileiro, uma participação ainda relevante no mercado latino-americano, América do Sul, e uma menor exposição no exterior. Isso não significa que nós vamos sair dos mercados no exterior ou que nós vamos sair das nossas posições na América Latina. Não, significa que a gente vai dar um foco às operações aqui no Brasil, onde nós entendemos que nossa expertise é muito maior, o nosso conhecimento é muito maior, e vamos seguir explorando de uma forma bastante importante a América Latina, sendo muito seletivo em relação à nossa posição no exterior. É óbvio que, você sabe que nós não podemos aqui te dar uma projeção, né, do percentual, mas ele não será 50-50, como foi observado no passado, tá? Vai ter um peso maior. Não significa que o IRB também vai decrescer em prêmios, tá? Não estou dizendo isso, né? Estou dizendo que o mix será diferente, né? E a gente pode continuar, né, um crescimento sustentável, porém com um mix diferenciado. Tá? Não sei se a Isabel quer complementar em relação à questão da estratégia exterior. Sim, claro. Obrigada, Doneto. Claro. Obviamente, o ressegurador parte do princípio, né, de diversificação, então, nesse sentido, a gente pretende se manter no mercado internacional, conforme o Doneto comentou, especialmente na América Latina, mas também um pouco para certas linhas de negócio fora dessa região. Por quê? Existem certas linhas de negócio onde a gente não pode se delimitar tanto a América Latina, como pode ser marinho, aviação ou, por exemplo, petróleo. Esse tipo de linhas a gente, às vezes, por motivo de diversificação, a gente precisa abranger as linhas de specialties, um território mundial, né? O escopo, o globo. Com respeito ao doméstico, sim, continua sendo nosso principal mercado. A gente vai focar nossos esforços aqui no Brasil e oferecer, dada a nossa expertise aqui, melhor serviço para os nossos clientes e inovar, tentando crescer o que é a penetração de seguros aqui no mercado local, onde a gente, né, junto a essa expertise, pode ajudar bastante na criação de produto, inovação. E, obviamente, faz muito sentido, só para finalizar o ponto, desde o ponto de vista de risco, porque o mercado doméstico ele não tem tanto risco catastrófico e pode ser menos volátil no ramo, especialmente de linhas tradicionais e property, comparando com o exterior. Então, basicamente, eram esses os pontos que eu queria trazer. O outro ponto que a segunda parte que você comenta é o runoff, né? Ou seja, o prazo que a gente terá ainda para ter efeitos desse runoff como não recorrentes, né? Dentro dos resultados da companhia, né? O runoff, bom, a gente iniciou essa limpeza, conforme comentava, em julho de 2020. Ela completa um ciclo para apólices normais de 12 meses, ou contratos normais de 12 meses, em julho de 2021. Lembrando que existem alguns ramos, como engenharia, que elas têm vigência, né, um pouco mais extensa, então a gente que pode vir a renovar um pouquinho mais, não se renovaria nesse caso, mas tem alguns ramos com um pouco mais, um período mais extenso dos 12 meses. E a partir de aí, né, virão os efeitos da cauda, que dependendo da linha de negócio, de novo, se são de cauda curta, podem demorar um ano e meio, e os de cauda um pouco mais comprida podem chegar até os 3 anos.
Nós não temos linhas de negócio com muita cauda e então considera-se que nosso portfólio ao todo, né, nessa composição que temos entre as diferentes linhas, ele se considera de cauda curta. Então, esse período que, conforme já mencionei, de 1 ano a 1 ano e meio. Eu acho que é isso. Podemos passar para a próxima pergunta. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos Daltoso, Eleven. Boa tarde a todos, obrigado por aceitarem minha pergunta. Eu tenho 2 perguntas, a maioria das minhas dúvidas já foi respondida, mas tenho 2 perguntas. Primeira relativa ao mix, aí, que foi comentado agora há pouco, né, que será muito diferente. E eu queria que vocês pudessem falar um pouco mais do rural, né, apresentou uma queda significativa no primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado, está explicado, né, no release que é também uma situação de underwriting da carteira, mas no exterior ele cresceu, né? Então, se pudesse falar um pouco da carteira de crédito rural e onde no exterior tem, quais as expectativas, né? Qual a geografia ali de expansão aí dessa carteira no exterior. E a minha segunda dúvida é com relação à composição dos ativos financeiros, né? A gente viu o renda variável chegar a 3% ali. Até que patamar a gente deve ver renda variável nesse portfólio, ou se o ciclo agora de início de alta da Selic, isso deve voltar aí para o 1% que era anteriormente. Pausa dramática. Boa tarde, Carlos. Isabel aqui falando. Com respeito do ramo de rural, efetivamente a gente teve uma diminuição do prêmio emitido no ramo. Ele se deve ao nosso processo de re-underwriting. Existiam certos contratos aqui domésticos que a gente não via que vinham trazendo a rentabilidade que a gente esperava e fizemos alguns ajustes. Então, basicamente é isso. A gente tem várias renovações aí pela frente, importantes para nós, dentro do ramo e aqui no Brasil, e a gente espera, enfim, que a gente recupere, se for possível, no longo do ano, esse decrescimento, mas ainda está por ver. Com respeito do exterior, esse crescimento deve ser as renovações que a gente teve principalmente nos mercados de China e Índia, que teve certos contratos que apresentaram um maior volume de prêmio. Isso é normal, a gente vem recuperando uma sinistralidade negativa nesses 2 mercados, não só para nós, mas também para todo o mercado assegurador como um todo, e isso que fez com fez esse crescimento, esse crescimento no ramo. Tá. Teve também, Carlos, um efeito aqui no exterior, que é o efeito câmbio. Tá? Como o crescimento no exterior de prêmio emitido que você está colocando aí foi na casa de 9%, ele é bem em linha com a movimentação de câmbio. Tirando esse fator câmbio, a gente estaria falando em moeda constante, em dólar, o prêmio ficando praticamente estável no exterior. Né? E, obviamente, como a Isabel colocou, tiveram essas renovações aí no período. Acho que a segunda parte diz respeito à renda variável, né? Sim. Bom, doutor, segunda parte aqui sobre renda variável. Então, a gente hoje em dia aumentou um pouco, levemente, eu diria, né? 3% do portfólio, a participação em renda variável. Como você colocou muito bem também aí, né? A gente está num ambiente para resultado financeiro positivo, né? Com aumento de taxa de juros. Isso deve afetar, né, a indústria como um todo, né? As aplicações aí atreladas à CDI, que é boa parte da nossa carteira. Temos aí por volta de 30% no nosso portfólio, 32% mais exatamente, atrelado a dólar, né? Mas até pelas nossas questões de cobertura de provisão, né? E necessidade de manutenção do hedge da carteira como um todo. O Toneto comentou esse ponto. Mas na carteira em reais, que a gente alcançou 146% do BI de rentabilidade, a nossa intenção não é aumentar
muito risco, a gente tem limites de apetite de risco pela nossa governança que a gente tem que seguir, e a gente, obviamente, vai até esses patamares de governança do apetite de risco quando existe alguma oportunidade de mercado. Isso é definido e acompanhado por comitês de assessoramento internos, uma governança bastante sólida para acompanhamento dessas questões, mas é fato que o ambiente macro, né, o ambiente de aumento de taxas de juros que vai continuar por aí, né, como tudo indica, ele vai ser positivo, né, para o resultado financeiro da companhia em 2021 e provavelmente também, como indica na pesquisa Focus, para 2022. Então, a nossa intenção não é aumentar muito a nossa participação em renda variável. Ela aumenta sim em relação ao passado, né, mas ela tem também limites colocados pelos nossos comitês, né, de apetite de risco, e num cenário benéfico, né, ou benigno de taxa de juros para o resultado, que é o que deve acontecer em 2021, esses patamares de apetite não devem ser aumentados de forma considerável, tá bom? Podemos, acho, passar para a próxima. Obrigado, Carlos. Nossa próxima pergunta, vinda da webcast, vem do Sr. Malek Assad Júnior, do IRB. São duas perguntas. A primeira, quando serão pagos os dividendos retidos do ano passado? E quando será o anúncio do novo CEO? Aí, ó, as perguntas que vocês queriam. Bom, Malek, né? Boa tarde. Bom, quanto a dividendos, né? Quanto a dividendos como o JCP, a companhia, ano passado, soltou, né, um comunicado ao mercado, aos acionistas. Esse valor será pago em 2021. A gente está fazendo as últimas avaliações sobre o tema e nos próximos meses, eu diria até nas próximas semanas, a gente deve comunicar ao mercado a data que isso deve acontecer, mas como inclusive, a previsão do regulamentar, né, a gente tem que apresentar as questões econômico-financeiras de uma forma sólida e a companhia está montando esse material para poder fazer, então, da forma adequada esse pagamento, tanto de juros sobre capital próprio, como também dos dividendos retidos de 2019, tá bom? Agora, quanto ao tema do CEO, acho que o Toneto que vai fazer. Uhum. Perfeito. Malek, boa tarde. Em relação à definição do novo CEO, esse processo é conduzido, né, pelo Conselho de Administração, a definição é do Conselho de Administração, ele está em curso, está em andamento, né, esse ritmo e esse timing também é definido pelo colegiado, e nós acreditamos que, né, num curto espaço de tempo, a gente deve ter uma definição, não podemos precisar, ele tem a sua governança, tem o seu processo, e a gente está muito tranquilo, né? O que a gente pode garantir, Malek, que a companhia segue a sua linha normal, né, de trabalho, de atuação, e não tem nenhuma solução de continuidade em relação a isso, tá? Em relação ao posto de CEO. Todos os vice-presidentes e diretores que estão aqui acompanharam, né, o Antônio Cássio, esse o nosso, durante essa jornada aí de um pouco mais de um ano, né, estamos totalmente aptos aqui para manter a condição da companhia dentro daquilo que foi definido. Então, acreditamos que nos próximos tempos, enfim, num prazo curto, o Conselho de Administração deve concluir esse processo e assim que puder, a gente vai dar a devida divulgação. Tá? Okay? Muito obrigado, Malek. Data ex é 2020, 2019, acho. Nossa próxima pergunta, também vinda da webcast, é do Sr. Milton, acionista. Os administradores podem comentar como está o andamento dos processos movidos pelo IRB Brasil Re contra os envolvidos nas irregularidades descobertas na empresa em 2020? Legal isso aí, hein? Vai que vem um ressarcimento aí. Milton, boa tarde. Os processos, eles continuam em andamento no curso normal planejado. Os processos, muitos deles têm informações sigilosas, enfim, mas eles continuam no curso
normal, aprovado pelo Conselho de Administração, e tão logo tenhamos novidades passíveis de serem divulgadas, compartilhadas, o faremos. Mas os processos continuam no seu curso normal. É isso mesmo, Newton, eles seguem segredo de justiça, enfim, né? E o IRB entende que concluiu essa etapa, né? Reportou o que bem entendia, né? As autoridades competentes, aos órgãos reguladores, e que isso tem um trâmite normal, né? Nós não podemos aí interferir nesse trâmite, nem desejamos. A nossa etapa de trabalho aqui, de apurações e de condução, está fechada, tá? Então, não temos nem como aí te responder mais do que isso, Milton. Muito obrigado, viu? Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Toneto para as considerações finais. Por favor, Sr. Toneto, pode prosseguir. Antes de fazer o encerramento, eu gostaria aqui de agradecer aos nossos colaboradores, né, boa parte conectadas aí nessa apresentação, ao nosso Conselho de Administração, e fazer um agradecimento especial ao Antônio Cássio, né, que conduziu junto conosco aqui a direção da companhia até o final de março, e que seguramente, né, tem a sua contribuição agora no Conselho, e será muito valioso para nós. Então, o Cássio também fez parte aí desse primeiro trimestre, continuará fazendo parte aí. A gente tem muito que agradecer aí a condição profissional, ética e estratégica que ele conduziu aí a diretoria nesse período, né? Então, feitos os agradecimentos, né, também agradecer a presença de todos nessa teleconferência. A gente espera ter respondido aí todas as perguntas formuladas a contento, né? De qualquer maneira, se algo ficou em aberto, tem a nossa área de RI à disposição para dar as informações complementares assim que vocês entenderem necessárias, tá? Então, esperamos aí ter contribuído também aí com o trabalho de avaliação dos senhores, dos analistas do mercado, e eu acho que reputo que esse trimestre apresentamos boas notícias, né? E, mais uma vez, a gente confirma, eu acho que a gente não comentou aqui, mas a nossa liderança no mercado local é muito importante, tá? E a nossa importância também no mercado latino-americano. Eu gostaria de finalizar confirmando, né, mantendo aí nosso entendimento de que a empresa continua robusta, né? Robusta porque tem ativos na ordem de 23,4 bilhões, né? São poucas as empresas, né, do nosso setor que tem essa robustez, sólida, continua sólida, melhora de solvência, e um patrimônio de 4,4 bilhões, né, que é uma referência importante também a aos nossos clientes, cedentes, resseguradoras, retrocessionárias e cedentes, e é uma empresa líquida, né, tem mais de 9,1 bilhões em caixa, né, como disse o Werner. Então, por tudo isso, acreditamos que a trajetória segue de forma positiva, né, que o trimestre foi positivo, e seguramente nos próximos trimestres faremos aí a apresentação com toda a transparência e, quiçá, cumprindo algumas promessas, como o Werner comentou, em relação ao guidance, em relação a maiores detalhes aí sobre a questão do planejamento estratégico, né? Então, eu encerro aí a nossa apresentação, mais uma vez agradecendo e dando uma boa tarde a todos. Um abraço. Muito bem. É isso. O call para acionistas, investidores e analistas do IRB Brasil Rei está encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. Muito bem. Mais do mesmo na novela aí da recuperação da IRB, galera. E aí ficou bem claro, né? Ficou bem claro que o ano de 2021 ainda é um ano de transição. Então, assim, se você está nesse ativo posicionado a valores absurdos, prepare-se para apertar os cintos aí e curtir a jornada da viagem. Claro, tem que lembrar aí o que eu falei no começo da live, galera. É que não adianta você estar posicionado ali a 10, 12, 15, 20 reais e não trabalhar a posição aqui embaixo. Esse ativo ali voltar para 12, 10, 15, 20 reais não será nos próximos anos, vai demorar. Então, uma subidinha é natural? A gente espera que sim. Mas não vai explodir de volta para 30, 20, 40 reais lá em cima. Então, assim,
Se você confia no ativo, na empresa, trabalhe em posição, melhore o seu PM ali, faça novos aportes, vire o investidor da empresa e aí devagarinho as coisas vão andando pro seu lado, tá bom? Mas ficar parado não vai adiantar nada, tem que agir. Não é recomendação de compra ou venda, tá bom? Mas tem que agir. E aí, galera que não deu like aí, já vai deixando o like antes da gente encerrar a live. E aí, cogite virar membro do canal, que tem a série lá, Maiores Altas e Maiores Baixas, em breve será exclusiva para membros. E também o cupom aqui, Somos 25% de desconto nos cursos. Aproveite só até o final de maio. Tá bom? Queria agradecer todo mundo. Um abraço aí pro Fernando, pra Elinho. E aí é isso. Eu tô triste, Eduardo, porque eu tô com fome. Tô com fome, eu vou comer agora, vou almoçar aqui. Eu geralmente almoço cedo, almoço 11h30, 11h40. Aí eu não almocei hoje pra fazer a live aqui. Eu tô morrendo de fome. Aí pra não comer aqui ao vivo, eu não comi, né? Lucas, pode ser, mas tome uma decisão, né? Tome uma decisão. Investimento a longo prazo, tá? Se você quiser especular em outro ativo pra tentar recuperar, tome a decisão e faça a sua jogada, né? Mas tem que tomar alguma decisão. Beleza? Galera, deixa o like aí. Mais tarde estamos de volta aí com mais vídeos. Vai ficar salvo. Daqui a pouco sai lá no canal também a parte cortada. Fala, Brunão. Tamo junto. Agora sou eu que vou comer lá, tá? Abração pra vocês. Até mais tarde aí. E aí, fechamento diário mais tarde e vídeos. Um beijo para vocês.